Futebolês, oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Natal Encontros, histórias e sabores. A opção distribuidora traz produtos para celebrar. Sequipe, solução completa para sua frota. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Crédito para a capital de giro do Sicredi é seu negócio sempre em movimento. Só aqui na Audi Motos você encontra a Honda dos seus sonhos. Moto é Honda, Honda é Audi. Sanalto e você, a escalação perfeita para seu Chevrolet Zero. Siga @Sanalto Chevrolet e jogue junto. Veda City, paz para toda obra. No Rio Mar Resolve, muitos serviços em um só lugar. Precisou? Assinou? Altelite chegou. Solucione, casa, indústria e campo, tudo em um só lugar. Olá, muito boa tarde para você que se liga aqui na tela da Jangadeiro. Estamos, a partir de agora, recapitulando, relembrando, rememorando tudo de importante que aconteceu em 2025. Nós temos alguns episódios que valem a pena a gente relembrar, outros nem tanto. Vamos aqui condensar toda essa temporada, o ano de 2025 do futebol cearense, nessa próxima hora. Então o convite está feito para você ficar ligado no canal 12.1, aqui na Jangadeiro, para a gente relembrar, fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano que está dando até logo. Renato Manso está junto comigo nessa também. Tudo bem? Boa tarde para você, Manso. Ótima tarde para você. Caio Costa, imprescindível, porque é quem lembra das coisas. Exatamente. Por aqui. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Retrospectiva. Cara de Caio Costa. Cara de Caio Costa. Essa vai ser dureza, né? É, a gente teve alguns anos fazendo retrospectivas. Não gostaria de... A gente terminando o programa com um sorriso, projetando o ano seguinte com um grau de felicidade. Esse ano é diferente. Complicado. E eu até falei, nós temos alguns bons episódios, fatos para relembrar de 2025, mas são apenas bem poucos, né? Porque na maioria... Prazeres efêmeros. Exatamente. Na maioria não são boas lembranças, não. E a gente começa falando de uma temporada que ela será concluída com um desfecho terrível, que é um rebaixamento, né? Mas a temporada toda foi muito ruim. Até para o Fortaleza. Sim. A temporada do Fortaleza, ela começa mal e termina muito mal. A gente começa falando sobre a tentativa de internacionalizar a marca Fortaleza, a tentativa de expor, né, o nome do Fortaleza em um nível mundial naquele torneio na Flórida, em que foi Flórida, né? Foi Flórida. Quem estavam Fortaleza, o Santos, o Atlético Nacional. A previsão, né? No final das contas, o Santos desistiu, o Atlético Nacional desistiu. Fortaleza teve essa experiência, mas no final das contas, na prática, isso pouco influenciou na vida do Fortaleza esportivamente na temporada, né, Caio? Vamos lá. Primeiro, na parte que você falou de exposição de marca, é aquela coisa. Só quem soube que o Fortaleza estava nos Estados Unidos fomos nós. Daqui do estado do Ceará, que acompanha o Fortaleza no dia a dia. Porque fazer uma pré-temporada num resort, fazer um jogo-treino contra uns amadores nesse mesmo resort, enfrentar o Miami FC, que é um time Z, enfrentar o time reserva do Chicago Fire em pré-temporada para a MLS, então não acrescentou em nada, não virou notícia, não virou manchete. Se o Fortaleza joga um amistoso contra o Santos, num estádio menor mesmo da Flórida, já tinha um peso diferente, por mais que o Fortaleza fosse enfrentar o Santos ao longo do ano mais 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Então, acabou que uma coisa que foi, como é que se diz, celebrada, não trouxe nenhum retorno real. E como os resultados do Fortaleza ao longo do ano, principalmente na primeira parte da temporada, também não vieram, nem mesmo a questão esportiva, no sentido de preparação, a gente sabe se conseguiu ser aproveitado ou não. E parece que é um retrato, né, do que aconteceria no final do ano. Muita expectativa para um fiasco. No final do ano, no Brasileiro, uma reação danada, que daria uma expectativa de se livrar, e acabou também com um resultado
pra lá de negativo. Sabe o que é que me surpreende, Manso? Como a gente está vendo aí nas imagens, como o futebol é dinâmico, né? Como as coisas acontecem assim muito rápido. A gente viu ali Zé Wellison, Pedro Augusto, Dylan Moreiro, Paul Fernandes. Caleb, esse jogo aí tá na tela, são... era o jogo com o time amador que o Caleb arrebentou e todo mundo tava naquela. Será que o Caleb tá inteiro fisicamente? Acabou sendo mais um não. Felipe Jonathan. A ideia não era ruim, né? Ir para os Estados Unidos era uma questão até de marcar território, né? No cenário nacional, de mostrar para o Brasil a capacidade de... que é um time que tem negócio. Porque você imagina, né? É uma empresa que organiza essa parada. E você pensar no Fortaleza é porque, tá valendo a pena investir no Fortaleza. Só que aí a derrocada foi maior do que qualquer outra coisa, né? E eu falo que afetou sim esportivamente, né? O time perdeu aquele começo de temporada, começou muito bem em termos de resultados no Cearense. 6 vitórias seguidas, né? Mas depois a conta chegou fisicamente, né? Um time que acabou não fazendo talvez a sua melhor pré-temporada. E aí fica uma grande lição, independente do rebaixamento ou não, de que se de alguma maneira o lado comercial interferir no lado esportivo, que seja ponderado, né? Que seja pesado. E acho que o Fortaleza tem uma grande oportunidade de ter aprendido essa lição, mas que foi ruim, muito, muito ruim pro que foi projetado, isso não tem dúvida. O que era para crescer a marca do Fortaleza acabou virando uma chacota ao longo do ano, né? Dias depois, a gente já entra no Campeonato Estadual, né? Aí o Campeonato Estadual sempre é aquela história. Não é manjadinho à toa, né? O Campeonato Cearense, de novo, foi definido com Ceará e Fortaleza. O Fortaleza, a gente até você falava que o Fortaleza começa bem a temporada, foram vitórias em sequência no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste também. Mas o Fortaleza, no Campeonato Cearense, ele já teve problemas para chegar à final. Eu tenho 2 jogos que são muito significativos. Para mim, o jogo do Maracanã, que é um 0-0 até uma... Gol do Marinho, né? Até uma reta final de jogo. O Maracanã fez uma retranca muito grande, Júnior Cearense trabalhando ali, um time muito bem organizado. E aí o Marinho tira um coelho da cartola e faz um gol lá 1-0. E o outro, que é um jogo assim propriamente dito, o segundo da semifinal contra o Ferroviário. A gente tá vendo imagens do campeonato do modo geral, né? Tá até a imagem da primeira rodada, então tem Ceará e Tirol aí, que foi a estreia do Ceará. Já entram as imagens de Fortaleza e Horizonte, que foi a estreia do Fortaleza. Pode continuar, Renato. Não, é só para dizer que eu condiciono aí esses 2 jogos só como um termômetro daquilo que foi o Fortaleza no Campeonato Cearense também. Um time que até para chegar na final do Campeonato Cearense teve dificuldade, né? Teve muita complicação ali nas partidas finais. Foi um gol do Lucero no apagado das luzes também. Foi o dia que o Vojvoda estourou com a imprensa pela primeira vez, né? Jogou o Ferroviário semifinal, né? Com a imprensa assim, né? Estão querendo criar um complô contra o Fortaleza. A quem interessa, né? Pra prejudicar o Fortaleza. O Vojvoda entrou não de falar até do mando de campo da semifinal Ceará e Maracanã. Que é uma coisa que ele nunca foi de fazer esse tipo de insinuação, coisa do tipo. Fez isso, a gente tá vendo talvez até o ponto de virada, né, Renato? Que o Fortaleza vinha ganhando e perde o primeiro clássico do ano. E depois aí o jogo da semifinal que o Fortaleza ganha um gol... E é uma falha do Cavicchioli, né? Assim, e quando a gente lembra que o Ferroviário fez uma temporada ridícula, a gente vê o quanto foi difícil pro Fortaleza chegar à decisão até perder o título pro Ceará. E aí a gente vê aí o Ávila, né? Que foi um dos personagens das finais. O Ceará vence o primeiro jogo com gol do Sobral. Empata, né, o segundo jogo também com expulsão do Fortaleza, com um jogador a menos. E acho que o Ceará acabou sendo merecedor do título mesmo. Mas, e tudo isso a gente tá falando, perder pro Ceará numa final de Campeonato Cearense é normal. O problema é quando você é o time que tem mais investimento, o time melhor, e não consegue ser superior em momento algum do campeonato, né? Pois é, o Ceará foi bicampeão invicto, né? Não esqueçamos disso. Isso. O Ceará não perdeu nenhum jogo na temporada passada, e com esse gol que a gente tá vendo aí, do Pedro Raul de cabeça, conquista o bicampeonato, impede que o Fortaleza... E aí aquela briga... Não mais pelos títulos em sequência, mas pelos títulos, a quantidade de títulos. O Ceará retoma a hegemonia do futebol cearense. E a gente vai ver agora como é que foi essa história, né, da grande decisão. A gente vai relembrar aí como é que foi essa última e decisiva partida, esse empate e aquela velha história. Quem tem uma mínima vantagem é muito
por um jogo tão equilibrado, por um campeonato que é decidido ali em detalhes entre Ceará e Fortaleza nos últimos quantos anos? Mais de 20 anos, né? O último título, 94? 95 do É Ferroviário. 95 do Ferroviário, Pelo menos um exatamente. dos dois está na final. E a última final sem os dois, Ferroviário e Casa. Exatamente. E aí a gente vai ver agora como é que foi o bicampeonato do Ceará. O status de goleador, de jogador decisivo. Ele falou na coletiva de apresentação no Ceará sobre fazer o gol do título num clássico rei. Sonho, né? Falei com o Pedro também, ele fez um gol agora no Clássico Rei, ele me falou mais um pouco do que foi essa emoção e clássico é o que... Todo jogo é especial, mas clássico tem um gostinho a mais, então poder fazer um gol decisivo, um gol de título, um gol no clássico, fica marcado para sempre. Pois Pedro Raul já tem o nome marcado para sempre. Em apenas 6 jogos com a camisa alvinegra, 1 assistência e 5 gols, incluindo o gol do título. Sonho, né? Realidade. Cabeça na bola, bola na trave, vai morrer no fundo do João Ricardo, ele vai voando, não alcança a bola, Pedro Raul empata o jogo. 46 títulos para cada lado. Era a hora do tira-teima. Alvinegros e tricolores em mais uma decisão de campeonato cearense. E dessa vez, não valendo apenas o título para 2025, mas pelo menos por mais um ano, a hegemonia no estado. Emoções reservadas para o segundo tempo. Gaston, que entrou no intervalo, foi expulso. Ele comete o pênalti do jogo passado e com 5 minutos em campo é expulso do jogo. Mesmo assim, foi o Fortaleza quem saiu na frente. Sacha fez 1-0. Como diria Júlio Salles, mata Leão! 1 pro Fortaleza, 0 pro Ceará. Mas esse título tinha um nome, ou melhor, 2 nomes. Pedro Raul. Pedro Raul! Pedro Raul! Gol! Na primeira e única que ele teve. Cruzamento na medida. Cabeça na bola, bola na trave. Vai morrer no fundo do João Ricardo. O futebol é sequência, é um momento muito positivo do Pedro e do clube, mas a gente tem grandes desafios pela frente, a gente espera continuar contando com ele, não só com os gols, mas também com a sua boa vontade, participação na fase defensiva, de pressionar a saída de bola do adversário, no momento que a bola não está chegando tanto, brigar ali por uma primeira, segunda bola. E tenho certeza que vai continuar caminhando bem conosco. Ceará bicampeão cearense, o maior vencedor do estado, com 47 títulos, ultrapassando o Fortaleza. É de novo bicampeão cearense em 2025. Maior vencedor do estado, de novo. De novo, sempre, né? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Calma, relaxa, o Ceará é campeão, invicto. Só não venceu exatamente esse segundo jogo da final. 8 vitórias, 1 empate e um nome que define tudo isso. Quem? Quem é melhor, Pedro Raul ou Lucero? Pedro Raul! Quadragésimo sétimo título cearense do Ceará, com muitos méritos, conquistou o campeonato estadual. E aí não tem... Só fazer um adendo, né? A gente falou de como o Ceará e Fortaleza hoje são muito superiores aos rivais locais nos últimos anos, e essa tendência é aumentar. O Fortaleza não perdia um jogo de estadual quando perde o jogo da final do Ceará desde a
Desde o jogo contra o Ceará na primeira fase do estadual de 2023, aquele jogo do PV de 2-1. E o Ceará está invicto em jogos de campeonato estadual desde a primeira final de 23. Não é que ele ganhou o campeonato estadual invicto. Os últimos 2 estaduais, o Ceará terminou invicto. Não, eu falei sobre isso, né? O bicampeonato invicto do Ceará, E né? o Fortaleza não perdia um jogo de estadual desde aquele outro anterior. Bom, e aí... Porque no estadual do ano passado, o Ceará é campeão, empatando os 3 clássicos do estadual. O crescimento dos dois em nível... Consolidação dos dois em nível estadual, isso aí é inegável, né? A distância dos dois para os outros... E nos últimos 6 anos de Copa do Nordeste, nós também vimos isso, um protagonismo de Ceará e Fortaleza. E esses últimos 6 anos de Copa do Nordeste, que teve um ou outro, e com 5 títulos desses 6 anos, dessa vez nós ficamos de fora. O futebol cearense fica fora da final da Copa do Nordeste, que teve o Bahia voltando a conquistar, e o Bahia que elimina o Ceará. Havia eliminado o Fortaleza, depois elimina o Ceará, vai para a grande decisão e aí sem problemas A decisão do campeonato, com todo respeito, foi o jogo Ceará e Bahia na semifinal. Na semifinal, exato. Que o Ceará consegue levar o jogo no empate até literalmente o último lance da partida, aí o gol do Thiago eliminou o Ceará da grande decisão. A gente tá vendo aí o Fortaleza. Que estava naquele momento, né, Renato e Caio, dividindo as atenções... com o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza já não estava começando bem. Copa do Nordeste esse ano ela foi maior, né? Ela foi esticada. A gente está vendo outros lances Ceará aí e Sport da Copa do Vale lembrar o Ceará seguinte, elimina o Sport para chegar à semifinal. A gente tá vendo aí o Ceará Sport, a gente viu o jogo que o Bahia tirou o Fortaleza. Sim. Ainda era o Vojvoda, né? Depois da parada... É o penúltimo jogo do Vojvoda. Depois ele perde o Clássico no Brasileiro. Exatamente. São os 2 últimos jogos, né? Ali a volta tem o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste e o jogo contra o Ceará e o Vojvoda sai. Era um momento decisivo da temporada, né? O Fortaleza segura durante a parada, acredita que o Vojvoda vai dar a volta por cima, mas acaba não acontecendo. Mas, assim, o Bahia era o favorito, independente de qualquer coisa, ao lado do Fortaleza. Então, tirar o Fortaleza nas quartas era um caminho... fortalecia essa ideia do Bahia continuar com protagonismo na Copa do Nordeste. Acho que o Ceará, pelo contexto, até faz um grande jogo, faz um bom jogo, pelo menos, lá em Salvador. Faltou um pouquinho de atenção ali, e aí foi o jogo que marcou, selou o fim da passagem do Nicolas, né? Do agrado do torcedor. O erro no gol do Thiago, como o Caio falou, e aí a final, protocolar total, 2 jogos contra o Confiança, mas o Bahia goleou no primeiro jogo lá, e a gente transmitiu aqui na Jangadeira os 2 jogos. O Bahia não teve sequer dificuldade para vencer o título da Copa do Nordeste nas finais. O Bahia goleou, conquistou e aí iguala o número de títulos do Vitória, né? Na verdade, ele ultrapassa. Ultrapassa. O Bahia chega a 5 títulos. Ultrapassa, né? O Vitória que está entrando numa de tentar um reconhecimento de um título lá de 76, num campeonato com formato parecido. E como no futebol brasileiro virou moda procurar título antigo em estudos arqueológicos, ele está tentando, mas oficialmente o Bahia se torna o grande vencedor da Copa do Nordeste. É exatamente isso. E falar em Copa ainda, o Fortaleza via Campeonato Brasileiro depois de uma temporada absurda, terminando na 4ª posição de 2024, né? Isso. O Fortaleza volta à Copa Libertadores da América pela 3ª vez, 2 vezes na fase de grupos. O Bahia volta à Copa Fortaleza. Por que eu tô falando Bahia? Porque a gente falou do Bahia campeão da Copa do Nordeste. Fortaleza, na Copa Libertadores da América. E em nenhum instante também empolgou. Essa temporada pro Fortaleza é uma temporada muito acidentada. A gente vai começar a falar bem do Fortaleza lá no final da temporada, né? Aí a estreia contra o Racing. A estreia contra o Racing, um time muito forte, campeão vice-campeão argentino, semifinalista do campeonato da Libertadores, eliminado pelo Flamengo na semifinal. Mas campeão no ano anterior da Sul-Americana. Da Sul-Americana. É legal porque nos últimos anos sempre ali nas cabeças. Eu tô falando assim, não do que viria a acontecer com o Racing. Eu tô falando o que tinha acontecido com o Racing, né? O Racing vinha como ser campeão da Copa Sul-Americana, e aí nós temos um jogo que fica na história do Fortaleza, na história da Copa Libertadores da América, né? É um jogo interrompido, né? No final do jogo, uma invasão. É bom que se diga que a causa foi uma morte, né? Fora do estádio, que acabou gerando nada a ver com Fortaleza, uma revolta. Até contextualizando, tinha um problema do Luceiro, havia um grande frisson ali, suspense de como ia ser a relação do Luceiro com o torcedor do Colo-Colo. Isso, exato. Mas não foi por isso a confusão, não houve nenhum tipo de perseguição ao Fortaleza.
foi causado por uma morte nos arredores do estádio. Essa informação chegou na arquibancada, a torcida começou a ter um embate ali com a polícia e acabou gerando essa saída de campo. Lembrando que não tem policiamento dentro do estádio, né? Não, não tem policiamento, tem segurança privada, né? mas é diferente. E acabou gerando a saída. E os pontos foram dados ao Fortaleza depois, o que também colocou o Fortaleza nas oitavas de final da competição, no somatório de pontos gerais. Né? Os pontos e o saldo, O Fortaleza só ganhou esse jogo. Só ganhou exatamente o jogo contra o Colo-Colo, né? Que é um dos grandes momentos do Fortaleza no ano. Que aí arrebenta mesmo o Colo-Colo. Primeiro tempo já Não, o que o Marinho jogou esse dia, essa noite, é um absurdo, né? Também, assim, sem tirar os méritos, também diz muito sobre o Colo-Colo. Também. Né? O que foi o Colo-Colo no ano, para quem acompanhou de perto, o Colo-Colo foi muito mal. Passou um vexame mesmo na competição. E, enfim, a gente viu talvez um dos maiores apavoros que o Fortaleza tomou no ano, que foi o do Racing no Castelão. Ali foi um apavoro, do começo ao final, o Fortaleza não conseguiu encontrar o Racing. E a gente tá vendo também os jogos do contra o Vélez. O do contra o Vélez, né? Que aí é um 0x0 no Castelão. 0x0 no Castelão. E depois um jogo muito igual, embora o Vélez realmente veio muito para se defender. Já não era Vojvoda, né, cara? Já era Renato Paiva. Já era Renato Paiva. E depois tem a vitória do Vélez lá no El Fortín. Aí um jogo que o Vélez foi melhor, foi superior. E aí, cara, era tão doido. Olha como é o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza já muito mal no Campeonato Brasileiro. E a gente tá vendo alguns espaços ali vazios na Arena Castelão. Um jogo eliminatório de Libertadores. Se o Fortaleza estivesse minimamente confortável no Campeonato Brasileiro, não teria acontecido. E não era só isso, porque naquela campanha de 22, o Fortaleza chega para jogar contra o Estudiantes nas oitavas de final, na lanterna na Série A. Só que o time jogava muito mais bola do que o time desse ano. Bem lembrado. O Fortaleza era na lanterna da Série A e fazia um jogo contra o River Plate no Castelão espetacular, que ele tinha tudo para ter ganho aquele jogo. Tem o pênalti do Benevenuto, empate 1-1. O Fortaleza jogou contra o Estudiantes mesmo, que era um baita time. O jogo daqui poderia ter vencido. Fez grandes partidas na Série A que ali por um vacilo outro perdia. O desse ano eram lampejos em tempos. Então, o torcedor estava muito mais ressabiado quando chegou esse jogo contra o Vélez. Prova disso é como o Fortaleza se classificou. Naquele ano, o Fortaleza perde os 2 primeiros jogos. Perde pro Colo-Colo. Perde o segundo jogo fora de casa. Bucaramanga? Não, em 22. Ah, tá. Colo-Colo tinha o River. Ele perde pro River. Aí ele precisou ganhar do Aliança, ganhar do Colo-Colo, empatou com o River para ganhar na última rodada do Colo-Colo de novo. E aí se classificou, o time jogava bem. Era outro cenário. Dessa vez não, era um cenário de um time muito mais entregue. Tanto que o torcedor do Fortaleza vai comemorar mais essa nova participação na Libertadores ao longo dos tempos, de lembrar, tive nas oitavas, do que propriamente o fez esse ano. Bora pro intervalo, é apenas esse primeiro bloco de relembrar, de rememorar, uma retrospectiva do futebolês, retrospectiva do que foi 2025. Daqui a pouco a gente entra na Série A, daqui a pouco a gente fala sobre Copa do Brasil, daqui a pouco tem as trocas de técnico do Fortaleza, a manutenção do Léo Condé no Ceará e a gente vai falar também do desfecho dessa temporada que não foi legal. A gente volta já já. Há mais de 40 anos, a Galvão e Companhia é pioneira no segmento de correias industriais, automotivas e esteiras transportadoras. Uma empresa que fornece produto de qualidade, mantendo como maior compromisso dignidade e ética. Com equipe técnica treinada e qualificada para promover a satisfação de você, nosso cliente. Galvão e Companhia. Qualidade, eficiência em materiais para a indústria. Avenida Godofredo Maciel, 5608, Mondumbi. No Natal, cada abraço dura mais, cada sorriso brilha mais forte e a mesa vira lugar de encontro, história e carinho. É tempo de brindar o que nos une. Com a leveza do Monte Pascoal Moscatel, a tradição do Quinta do Morgado, a espontaneidade do Benjamin e os sabores marcantes de Morandé Pioneiro. É assim que a Opção Distribuidora celebra. Um Natal com afeto, cheio de bons momentos e taças sempre cheias. Ligue 3261-3030, aprecie com moderação.
Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444. Estamos de volta com a retrospectiva 2025 do futebolês do nosso futebol. Pergunta aqui, pergunta rápida, tá? Diga. Rápida mesmo. Qual foi a maior história do cearense na Copa do Brasil? De todos os tempos esse ano? Não, esse ano. Rápido. Não pense muito, não. Maior história na Copa do Brasil? Qual foi a melhor história do futebol cearense na Copa do Brasil? Maracanã. Ah, pensou muito, ia falar de Fortaleza. Não, eu demora. O Caio tem uma memória melhor. O Caio também não tava lembrando, não. Ele tava sabe. nada. Ele tava falando do Fortaleza. Talvez ele seja, iria falar do Fortaleza. É o Raí, né? De um desastre. O Raí pega três pênaltis do Alan Patrick. Inter, né? Ele pega um pênalti aqui e pega dois lá. Lá que... Aqui que não foi aqui, né? O jogo aqui é aqui que eu digo o jogo agora da ida, aí né? já tem um dos grandes fiascos aí do Fortaleza. Foi. Eu vou te falar mais, é uma das maiores vergonhas do Fortaleza, não é no ano, é nos últimos 10, 15 anos. Foi eliminado por um time que caiu pra Série D. Eu costumo dizer que a temporada ela deu sinais. Em alguns momentos, a temporada escancarou que o Fortaleza não estava bem. Esse jogo, pra mim, era um jogo da virada. Esse jogo do Retrô era aquele jogo... Peraí, gente, vamos parar aqui, vamos pensar, vamos esfriar a cabeça. O que é que tá acontecendo? O jogo do Retrô... Aliás, o Fortaleza foi eliminado pelo Retrô em 2 jogos. Sim, a gente fala que é aqui, mais improvável, em né? um jogo, beleza, acontece a zebra. Em 2 jogos, você é eliminado por um time que no final da temporada foi rebaixado pra quarta divisão do futebol brasileiro. É um mico, assim, o cara tem toda a razão. É um dos piores do ano. E nada foi feito. E não houve uma grande mudança. Pelo contrário, muitas vezes eu acho que o grande erro do Fortaleza foi contemporizar. Daqui a pouco vai vir. Lembra a virada da chave? Virou piada, né? Esse jogo, inclusive, foi usado muito como exemplo. No passado deu certo, porque o Fortaleza, num jogo só, não, em 2, sofreu para eliminar o Retrô na Copa do Brasil ano passado, lembra? Nos pênaltis? Sim. Então, aliás, o Fortaleza enfrentou o Retrô 3 vezes em 2 anos e não ganhou. Aí a gente já tá vendo um jogo que foi a virada de chave daquele jogador ali, né? Do Galeano, que é Ceará e Confiança. O Ceará vai até onde dava, porque o Ceará perde para a equipe do Palmeiras, e aí não tem muito o que... É a questão do azar que teve. Aliás, o Palmeiras esteve na vida do Ceará. No chaveamento, Exatamente. Brincadeira, hein? Exatamente. Porque o Ceará... Mas vamos embora falar sobre a Corra Boa, pô? Tem? Claro que tem o Maracanã. O Maracanã tirou onda, o Maracanã foi até onde ninguém esperava. O Maracanã perde também para um extremamente improvável, né? Não, ele perde pro Internacional. Seria improvável de passar, né? Vai até onde dá. O Maracanã eliminou quem aqui, cara? Confesso que agora eu não lembro. Ele ganha nos pênaltis em horizonte de 2 times. Pois é. Asa, pode ser? Asa... Pode ser qualquer um, né? Eu acho que... Caio Costa, olha a memória dele aí. Mas daí ele tá vendo? Tá vendo? Não é... Mas o Maracanã, ele conseguiu. Ferroviário. Ele elimina o Ferroviário. Ferroviário. E acho que o outro é o Asa. Se eu não estiver enganado, são esses 2 times aí. O Maracanã não ganhou um jogo pra chegar até lá, né? Não? Foi tudo em pênaltis. Mas assim, e aí só fazendo um parêntese, a gente falou do Campeonato Cearense, o Maracanã é um time que vem consolidado completamente. Ceilândia. É bem pertinho de Arapiraca e a região metropolitana de... Bom, 1-1 com o Ferroviário, ganhou nos pênaltis. 0-0 com o Ceilândia, ganhou nos pênaltis. O Raí sendo herói em todas, inclusive pegando pênalti contra o Inter. Bora passar da Copa do Brasil, porque esse ano, de fato, assim, o Maracanã foi a história legal pra gente. O Ceará foi ok, o Fortaleza foi muito mal. Muito mal. Chegamos à Série A. Nesse não é tão linear assim, né? Porque termina um, começa outro. Ao mesmo tempo que a gente estava falando sobre Copa do Nordeste, sobre Libertadores, estava rolando a Série A. A Série A que começa com vitória do Fortaleza. Primeiro gol da Série A desse ano é do Lucero, mas no final das contas, Fortaleza é eliminado e o Fortaleza cai de divisão. Depois de 7 anos de Série A. São duas histórias que elas têm roteiros diferentes e finais iguais, né? Completamente diferente o campeonato do Fortaleza do Ceará. Se a gente para o campeonato ali na 37ª
segunda rodada, não, 33ª rodada. Até ali não havia nenhuma, só aquela laminha de matemática para justificar o rebaixamento do Ceará. O Ceará teve menos de 1%. 1% de queda, né? Em um determinado momento, né? Então são histórias totalmente diferentes. O Fortaleza foi protagonista da zona de rebaixamento o ano todo, o brasileiro todo, o Ceará não. E os dois acabam na 38ª rodada dentro da zona. Esse é um jogo muito emblemático, né, Caio? É o último jogo de Campeonato Brasileiro antes da pausa para virar Estávamos da Copa. lá? Estávamos lá. É um jogo que o Santos ganha com uma bola que bate na trave, nas costas do João Ricardo e entra. Roleiser, né? O Roleiser. E acabou que, na verdade, na súmula é gol contra do João Ricardo. O gol nem é do argentino. Davi Luiz, o Wellison. E aí começa a dança de treinadores, né? Porque o Vojvoda vai cair. Vai assumir Renato Paiva, que foi uma escolha que todo mundo ficou assim, nossa. Renato Paiva estava outro dia treinando o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Fortaleza apostou alto. E a verdade é que o time não conseguiu engrenar. O roteiro de rebaixamento era muito grande. A gente sabe que é muito difícil um clube, no modo geral, depois de tantos anos com o mesmo treinador, ter uma mudança de dinâmica, como teve com o Renato Paiva. Também estreou com vitória. Na verdade, estreia empatando contra o Bahia num jogo interessante, mas quando ele ganha do Bragantino, se falava muito da bola parada, que conseguiu fazer com que o Fortaleza voltasse a ser competitivo, mas foi um fogo de palha do ano que, como o Renato falou, o tempo todo deu sinais, e no Brasileirão, então, os sinais eram o tempo todo mesmo. O time não conseguia mostrar o mínimo de saída, de conseguir reação, mas é impressionante como, quando eu vejo as imagens do Vojvoda, parece que foi em um outro planeta. Porque tudo ali é um ponto de... O Fortaleza não existe mais a partir daqui. O Fortaleza de Vojvoda, que é, de fato, que curiosamente ainda foi um rival contra o rebaixamento. Vai treinar o Santos e tira o Santos da zona de rebaixamento. E vale lembrar o seguinte, a gente tá vendo o Vojvoda ele é um capítulo à parte desse ano, porque ele é o maior treinador da história do Fortaleza, presente em todas as grandes conquistas do clube. E tem um detalhe, hoje o Vojvoda, o trabalho dele esse ano ruiu, né? Esse ano o trabalho do Vojvoda foi por água abaixo. Ele foi um treinador que não conseguiu, em momento algum, ser resolutivo nos problemas. Ele também faz parte disso. Eu vejo muita gente dizendo que que ele deveria ter sido mantido, que o erro foi demitir o Vojvoda, e eu não considero que esse foi um erro. Eu não considero que esse foi o grande problema. O Vojvoda, sim, era parte desse problema do que foi o Fortaleza em 2025. Agora, a diretoria errou também e acabou ficando bem claro isso quando trouxe o Renato Paiva, né? Renato Paiva foi um atraso nessa tentativa de sobrevivência. Depois que vem o Palermo é que as coisas começam a melhorar já na reta final do campeonato. Então o Vojvoda é sim um capítulo à parte. E esse cara que chegou por último, o Palermo, é que faz realmente a mudança acontecer no campeonato. O único fio de esperança aí nessa temporada toda. Caio Costa está aqui já para a gente falar, né, sobre... Enfim, a gente estava falando aí sobre os técnicos, a dança das cadeiras, Vojvoda, depois Renato Paiva, é uma ruptura, aí chega Palermo como uma tentativa, né, de tentar salvar o Fortaleza. Uma tentativa fora da caixa, né? Porque não era um nome previsível, né? Carpini, Jair Ventura, nomes que estavam mais próximos. Aí vem um cara que nunca trabalhou no Brasil. Querendo ou não, foi uma decisão arriscada do Fortaleza. Arriscado, muito arriscado. Se configurou numa decisão correta, porque ele acaba fazendo um bom trabalho, tem resultado, deixa um pouco mais leve o clima do Fortaleza, porque também, como eu disse, né, conquistou ali logo de cara vitória contra o Vitória, vitória contra o Sport, vence o Juventude fora de casa e aí vai sobrevivendo, né? O Palermo foi um sobrevivente. E talvez o que tenha deixado mais doloroso o rebaixamento do Fortaleza não foi a temporada, porque a gente só falou mal do Fortaleza aqui no ano, né? Mas o que tornou mais doloroso foi sair da zona de rebaixamento na 37ª rodada e acabar voltando para ela na 38ª. Era um cenário muito difícil, pegar o Botafogo fora de casa, mas assim, o Fortaleza morreu atirando, mas infelizmente não conseguiu escapar mesmo, né? Depois de 7 anos seguidos de Série A, Fortaleza volta à Série B do Campeonato Brasileiro, o Palermo decide não continuar, não dar continuidade ao trabalho dele. Acho que o Palermo sai muito maior do que chegou ao futebol brasileiro.
um técnico que não tinha experiência nenhuma aqui. Recentemente ele concedeu até uma entrevista, né, à ESPN Argentina, falando por que veio para o Fortaleza. E ele fala disso, inclusive, que o Brasil é um grande atrativo mesmo. Assim, ele confirma para os jornalistas argentinos como é importante para o treinador hoje argentino, sul-americano, vir para o Brasil. É um mercado mostrar muito serviço forte, na né? maior liga da América do Sul, Sul-América, né? Mas também do mundo, né? Você quer um dado mostrando o que é a potência do futebol brasileiro em relação ao futebol argentino, que é o maior rival? O Estudiantes de La Plata ganhou o torneio Clausura, o campeonato argentino. 3,5 milhões de reais. O Curitiba, campeão da Série B no Brasil, recebe mais de premiação. Quanto é que recebe o Curitiba? O Curitiba recebeu só de premiação de título 5, alguma coisa milhões, o que eu acho que é pouco. Eu acho que a Série B Brasil pode Que a Copa do Brasil mais. é um absurdo, né? Não, e eu tô falando da Série B com a Série A dos caras. O prêmio da Copa Argentina é ridículo, por exemplo, da Copa da Argentina. Então, o mercado brasileiro sempre vai ser atrativo e ele abriu o mercado para ele, né? Entrou numa fogueira, numa teoria, num time que o maior treinador da história não conseguiu recuperar a equipe. Trouxe o treinador que estava no atual campeão da América do Sul, esse cara também não conseguiu. E se a gente olhasse para o rendimento do Palermo, 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, é um aproveitamento bem interessante. Mas, no final das contas, ele tinha que ter um aproveitamento melhor do que esses quase 55%, né? Porque ficou a um ponto, né? Fica um pontinho, né? Muito, muito duro, né? Se a gente for fazer um cálculo rapidinho, ele faz 8 vitórias, 24 pontos, mais 4, 28 pontos em 17 jogos. Não é uma pontuação ruim, mas não foi o suficiente, né? A gente costuma dizer o seguinte, e eu concordo plenamente com quem fala isso, tá? O time não cai numa última rodada. Sim, o brasileiro são 38, né? 38, mas o Ceará caiu, gente. O Ceará é o típico exemplo que essa frase, o Ceará caiu na última rodada. O Ceará em nenhuma rodada ficou na zona do rebaixamento. Em 36 rodadas, sei lá. O Ceará não ficou fora do rebaixamento em 37 rodadas e meia. Ele entra no segundo tempo da última. O que eu tô falando, o Ceará não deu indicativo que iria disputar contra times na zona do rebaixamento, mas o Ceará caiu na última rodada. Eu sei que se ele tivesse vencido, por exemplo, o Internacional, que é um jogo mais emblemático, ele teria permanecido, né? Um empate com o Internacional salvaria o Ceará. Sim. Mas dá para dizer que o Ceará caiu na última rodada. O time não cai em uma última... Cai, o Ceará caiu. Acho que o Ceará... Essa campanha, esse feito negativo do Ceará, ele é tão significativo que vai de encontro a essa teoria de que eu até compro a ideia de que o time não cai na última rodada. Mas nesse caso é inacreditável, Renato. Eu tenho uma tendência a não concordar com você. Eu entendo a sua provocação. Acho que o Caio falou aqui dos 30 minutos finais. Sabe por que eu não acho? Porque, assim, eu concordo que ele não deu indicativos. Ele fez uma campanha sólida de meio de tabela. Mas tem um fator, de todos que a gente já colocou na mesa ao longo depois que sacramentou o rebaixamento, que para mim, de todos, tem várias coisas que são importantes, várias coisas que são simbólicas. Alguns jogos simbólicos. O do Inter, por exemplo, é um dos que é mais lembrado hoje. Mas sabe qual é o indicativo para mim maior do rebaixamento do Ceará? 7 derrotas como mandante. Essa, para mim, é a razão principal do Ceará ter caído. Um time, como o Ceará, principalmente, que tem limitações no seu orçamento e que, ao mesmo tempo, tem uma força gigante da arquibancada. O Ceará está entre as melhores médias do Campeonato Brasileiro. Não pode perder 7 partidas em casa. E aí eu faço um adendo. Ele não perdeu para o Flamengo. Ele não perdeu para o Cruzeiro. Ele perde para o Palmeiras, que foi o vice-campeão. Falei do primeiro e do terceiro. Quem é o quarto? Mirassol. Aí ele perde para o Mirassol. Mas vamos lá, perde para o Bahia. Empata com o Bahia. Ele ganha do Fluminense. Perde pro Botafogo. Ele empata com o São Paulo. Eu tô falando dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ele perde pro Botafogo, né? Bom, aí ele perde pro Botafogo. Mas vamos lá. Ganhou do Vasco, ganhou de um monte de gente. Aí perde pro Juventude, perde pro Atlético Mineiro em casa, ele perde pro... O Juventude é muito duro, né, bicho? Cara, ele faz derrota, ele tem derrotas em casa que são bizarras. O Juventude é muito duro. Internacional. O Inter, a própria derrota pro Inter, né? A gente fica... Ele perde 6 pontos pro Inter e 6 pontos pro Então, Juventude. Assim, como eu disse, eu não tô descartando as outras coisas, não. Mas o Ceará fez uma campanha fora de casa ok
E em casa ele é um time... ele faz uma campanha de rebaixado. Então, assim, é lamentável porque ele poderia ter escapado mesmo sofrendo tudo isso. E faltou força, né? A diretoria do Ceará fez algumas escolhas. Eu não condeno boa parte delas. Não acho que é terra arrasada. Mas ele entrou na reta final e cometeu os vacilos que não se pode cometer. E esse jogo também é um deles. Ele tá ganhando do Sport e toma um gol no final do Apagado Azul lá. Último ponto conquistado pelo Sport no campeonato. É esse pontinho. Esse empate contra o Ceará, né? E é o seguinte, né? É um time que sempre teve como marca carimbada a história da solidez defensiva. Isso. A gente falava o tempo todo, ó, tem que trabalhar o campeonato do Ceará como se ele acabasse com 3 rodadas a menos do que os demais, porque a tabela previa Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. E a gente até, de forma burra, de certa forma, esquecíamos que o quarto jogo dessa sequência, ou até o primeiro, na verdade, era o Mirassol, né? O Mirassol passou o campeonato todo. Na verdade, então, o Ceará, em teoria, tinha 4 rodadas a menos. Ele teria que resolver o campeonato dele 4 rodadas antes dos outros times. O pior, que aí é por isso que o peso do jogo contra o Internacional fica grande. Fica o grande também o peso da expulsão do Vina. A gente não consegue falar do jogo Ceará ainda sem falar da expulsão do Vina. E eu não estou querendo personalizar o rebaixamento do Ceará no Vina, porque também é muito injusto. E o resultado condicionado pela expulsão, né? Exato. Mas se você quiser personalizar, pode personalizar também no Rafael Ramos e no Bruno, que falham no primeiro gol do Palmeiras. Se aquele jogo vai para o intervalo 1-0 para o Ceará, o condicionamento da partida era outro. O próprio Bruno, para mim, falha no segundo gol do Palmeiras, na falta batida. Sim. Então, todo mundo cometeu alguma bobagem, mas aquela fica muito marcante, até porque o Vina foi a grande contratação da janela do Ceará de meio de ano. O time, esse era o jogo. Porque o Ceará ganha do Corinthians e aí meio que dá um lastro. E ele enfrentou o Internacional, gente, no pior momento do Inter no campeonato. O Ramon Dias seria demitido 2 rodadas depois. Se o Ceará ganha do Inter, ele, além de se livrar, ele praticamente decretava o rebaixamento do Internacional. E ele teria rebaixado o Inter. Ele teria decretado o rebaixamento do Internacional. E a gente fala assim, rapidinho, eu sei que um dos grandes personagens do Ceará nesse ano, nesse campeonato, foi Léo Condé, que depois de tantos anos, o Ceará teve um técnico que começou e terminou o campeonato. Aliás, o ano, né? Começa e termina. O que a gente pode falar sobre Léo Condé, essa temporada e meia de Léo Condé no Ceará? Cara, vamos tentar ser o mais racional possível, né? Porque o final do Léo Condé, ele é muito criticável, né? As escolhas que ele faz, assim, mas de forma geral, acho que ele manteve a coerência do que ele trabalhou no ano todo, assim. Eu acho que o Léo Condé foi um técnico que tinha uma base, que ele utilizou essa base durante todo o ano. Ele sobe assim com o Ceará. Uma coisa que não dá para se cobrar é que ele não disse como ele ia trabalhar, que ele não deixou claro. Esse era o modus operandi dele. Ele tinha um time de confiança, ele tinha um time base, ele usou de cerca de 15, 16 jogadores com um certo protagonismo, ele tinha um time titular, fez poucas mudanças, tinha uma hierarquia dentro do grupo, o grupo respeitava. Agora, na hora do vamos ver, aí eu acho que faltou um pouquinho do trabalho dele, assim, mais de tomada de decisão, principalmente dentro do jogo. Acho que algumas decisões foram equivocadas. Quer ver uma? O jogo do Inter. O Ceará empata o jogo e sabe o que foi que o Ceará fez? O Ceará foi pra cima do Inter. O Ceará naquele momento não coloca os jogadores para defender o jogo. Então acho que é por isso que eu digo, não é só um detalhe. Um detalhe tem detalhes que são muito decisivos, mas tem é a soma de vários fatores, né? E acho que o Léo Condé também é um dos responsáveis aí nessa conta. Eu acho que também antes do time entrar em queda, ele demorou a detectar que estava ganhando passagem. Era algo que ele já tinha feito na Série B no ano anterior. Como a gente viu até ali, por exemplo, o Marcos Vitor já pedia passagem como titular há muito mais tempo. Demorou um pouco para pegar essa dinâmica no elenco que ele... E aí, a gente nunca vai saber se é uma opção de confiança dele ou se é falta de qualidade. Sim. O Ceará trouxe alguns jogadores e ele não usou. É verdade. E só ele, como a gente não vê treinamento, não vê esses caras jogando, a gente não sabe se o Rodriguinho poderia ter sido mais utilizado. Para citar um aqui, tá? Só um exemplo. Se o Luca é tão ruim que só pôde jogar 10 minutos no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Foi contra o Grêmio? Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Entendeu? Paulo Baia. Paulo Baia. Foram 6 contratações, só o Vina jogou, cara. Só o Vina e o Zanocelo. O Zanocelo, é verdade. Titular. Então, a gente não sabe, mas uma hora numa temporada, com tantos jogos, tantas viagens, e num time
que desde o início do ano a gente falava, o torcedor do Ceará ficava uma arara com a gente. Olha, é um time que tem suas limitações, sabe suas limitações. Elas já existiam, então é um time que tem que jogar no limite o tempo todo. Uma hora o mental baixou, se baixou o físico também, deu o que deu. Fatal. Bora para mais um intervalo, mais uma pausa por aqui. A gente está relembrando os fatos, os feitos, os acontecimentos de 2025. A gente volta já para relembrar uma história muito, mas muito emocionante que nos tocou nesse ano de 2025. A gente volta já. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Atenção! Chegou a hora de você garantir a sua Honda 0 km. Aqui na Auge Motos você faz o seu consórcio e ainda concorre a 280 chances de ganhar R$10 mil. Vem para a concessionária que mais vende e entrega motos no Ceará. Vem para a Auge Motos, Avenida Bezerra de Menezes, 1665. Ou fale no WhatsApp 4006-2500. Moto é Honda e Honda é Auge. Estamos de volta à retrospectiva 2025 aqui com o Futebolês nesse sábado. Muito obrigado pela audiência, você que está acompanhando a gente. Estamos num cenário diferente, exatamente para conversar sobre os fatos, sobre os feitos, os acontecimentos, mas também relembrar personagens importantes que passaram ao longo desse ano nas nossas vidas, e um desses personagens que foram marcantes e a gente teve o privilégio de contar a história dele no Futebolês foi o garoto Miqueias. Esse vídeo do menino Miqueias Abraão com os pais viralizou, sensibilizou tanta gente que rendeu muitas surpresas. A primeira delas, uma visita à sede do Fortaleza aqui no PC, com direito a muita emoção e presentes também. Bom, para começo de conversa, vamos apresentar a família. Micaele, a mãe, Jedson, o pai. Miqueias Abraão, o filho e estrela da família. Semana passada, após um evento em que a família estava, foram flagrados brincando com o filho. A Rafaela foi quem viu a cena e filmou de longe, tudo totalmente espontâneo. Miqueias Abraão tem 5 anos, faz aniversário no próximo dia 22. Foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 7 meses de vida. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral nível 4, 5, né? Entre o 4 e o 5, que é o mais grave. A capacidade motora é a principal dificuldade dele. O cognitivo não foi afetado, entende e aprende tudo. Tanto que conseguiu mostrar para o pai o amor pelo Fortaleza, ainda que sem dizer uma palavra. Estava assistindo um jogo e comecei a mudar de canal. E nesse mesmo dia estava passando o jogo do Fortaleza. Aí quando eu mudava para outro canal, ele fazia birra, ficava com cara de chateação. E eu pegava e voltava e ele ficava alegre e sorridente. Então dali eu perguntei a ele, Miquel, tu gosta desse time? Ele, é. Então eu vi que ele começou a desenvolver essa paixão mesmo pelo Fortaleza. E foi ali então que eu disse assim, pois papai, comprar uma blusa para ti. Em relação à fala, a terapia ajuda muito, né?
ele consegue já pronunciar muita coisa. Por exemplo, a palavra mão, para se referir à luva de goleiro. Filho de um goleiro, né? O pai dele fica no gol, no futebol com os amigos. Quando eu chego, ele já diz assim, papai, o gol do Fortaleza é a mão, quer dizer o goleiro. A mão, quando ele se refere, é o goleiro. O jogador preferido, João Ricardo. E aqui vai a segunda surpresa. O mão, o mão. Fiquei sabendo que você gosta de jogar no gol. É? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Tudo bem? Prazer, seja bem-vindo aí, tá? Obrigado. Em meio às lágrimas da mãe e do pai, o olhar fixo de Miqueias no João Ricardo. Mas a presença do goleiro tricolor foi apenas uma parte da surpresa. Teve também luva de presente, bola de presente. A gente não imaginava que ia alcançar o público que alcançou e muito menos que a gente estaria aqui, né? Que ia proporcionar isso que a gente está hoje, né? Então, assim, foi uma surpresa imensa. Depois, ainda foi recepcionar os outros jogadores que chegavam para o treino. Como é que você tá? Tudo bem? E mais, Miqueias foi ao jogo terça-feira, pela primeira vez na vida no Castelão para ver o Fortaleza. E logo numa noite de Libertadores, com vitória e goleada. Momentos únicos na vida do menino e na dos pais dele também. Passa um filme na nossa cabeça, sabe assim. Qual filme? De tudo que a gente passou com ele. De tudo. Ele internado. Tudo mesmo. Um menino especial, que viveu momentos ainda mais especiais. Tudo isso graças a um simples vídeo que registrou a complexidade do amor de uma mãe e de um pai pelo filho. Cantar a musiquinha pra eles escutar, tocando pro papai. Você é o amor da minha vida. Canta. Papai te ama, viu? Ele gosta de cantar essa música quando a gente tá só, ele canta aquela música no Cogumelo Plutão, ele gosta muito de cantar esse refrão. Você é um amor da minha vida, diz que é o amor da vida dele. Típica de história que a gente não cansa de falar, né? De mostrar e de se emocionar também. A história do Miqueias, toda a família, a dedicação dos pais, tudo é muito bonito, foi algo muito marcante, tanto é que a gente fez questão de relembrar aqui, acho que engrandece qualquer ser humano. Final de ano a gente sempre faz algumas retrospectivas, né? Algumas reflexões, né? E a gente trouxe essa história do Miqueias. Renato Manso, eu não vou falar nada com você, você vai ser... Eu só tenho orgulho do futebolês, porque ao longo desse ano a gente contou muitas histórias legais, né? Então, assim, agradecer a todo mundo que tem se dedicado no futebolês, né? A produção aí. E é legal o futebolês dar oportunidade para essas histórias e para inspirar, né, outras pessoas. Muita gente passa por dificuldade também, tem desafios aí ao longo da vida. E uma história como essa dá uma fortalecida na fé, né? Muito bonito mesmo. E tem um futebol com pano de fundo, né? Obviamente a gente tem um orgulho de contar esse tipo de história e agradecer as pessoas que se propõem também, né, a se expor, a falar também. 2026 está aí, né?
E aí a Série B é a nossa realidade, América, Atlético Goianiense, Avaí, não tem um Flamengo, né, mano? Acabou. Não tem um Corinthians. Sexta-feira, 9h30 da noite, tem direito Corinthians. de... Tem o Botafogo. De Ribeirão. De Ribeirão Preto. Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Náutico, Grêmio Novo Horizontino, Operário, Ponte Preta, São Bernardo, Sport e o Vila Nova. Meu amigo, você fala o seguinte, Série B é só olhar para esses clubes aqui. Se tiver, a gente tá na Série B. CRB, né? É, do CRB. Sexta-feira, 9h30 da noite, direto de São João del Rei, Atlético e Ceará. Eu vou falar uma coisa. Avaí, Ceará, CRB, Vila Nova... não tem nenhum grandão, mas engana-se quem pensa que vai ser fácil, tá? Quantos anos esse aqui tá batendo na trave? Quer dizer quem são os 4 que vão subir? Ceará, Fortaleza... Eu vou de... Esporte. Eu vou desses aí até agora também. Esporte e Cuiabá. Vamos fechar. Vai de Cuiabá? Vou de Cuiabá. Eu vou de Goiás. Vai, Caio. Ceará, Fortaleza, Esporte... Grêmio Novo Horizontino. Dessa vez vai. Muito bem. Dessa vez vai. Valeu, Caio. Pra gente confundir na Série A, Novo Horizontino e Mirassol. Grande abraço, Renato. Valeu, Gilson. Um abraço a todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigado pela retrospectiva. Um cheiro e até uma próxima. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 km com preços e condições imperdíveis, então a Sanauto é o seu destino certo. Na Sanauto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanauto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Valdir! E esse cheirinho? Isso é cheirinho de obra tranquila, né, seu Denilson? Isso é porque eu usei Vedacity em tudo. Esse é paz pra toda obra, eu recomendo. É craque. Ah, mas o forte dele é a defesa. Protege da umidade, da infiltração. Craque e joga fechadinho. É, dele não passa nada, jogador. Mas nem aquele cafezinho pra nós? Eu já vesti a amarelinha. Agora sou do time desse amarelinho aqui. Vedacity. Paz pra toda obra. Amor, a gente tem tanta coisa pra fazer hoje, né? Ó, eu preciso ajeitar o meu vestido, mandar o presente da Julinha, pegar os exames do seu pai, revelar suas fazer uma cópia da chave pra lavar. E não esquece de renovar a CNH hoje, viu? Deixa que eu resolvo tudo no Rio Mar. Já voltou? O Rio Mar resolve muitos serviços em um só lugar. Atenção, minha gente! Chegou o grande momento que todos estavam esperando. A Solucione está de volta, de cara nova e com tudo renovado para te surpreender. É isso mesmo, a loja foi completamente reformada, ganhou um novo visual, mais espaço, mais conforto e agora está mais preparada para te atender com qualidade, variedade e aquele atendimento que você já conhece. Estamos oficialmente em festa com a inauguração da nova Solucione. Um espaço moderno, bonito e pensado para oferecer o melhor em produtos e soluções para o seu dia a dia. Aqui você encontra de tudo: produtos para sua casa, equipamentos e ferramentas para a indústria, soluções para o campo, itens de jardinagem, irrigação e muito mais. É variedade, qualidade e bons preços em um só lugar. Venha nos visitar, conferir as promoções especiais de inauguração e fazer parte dessa nova fase com a gente. Solucione, mais do que uma loja, uma parceria para todas as suas necessidades. Agora de cara nova, mas com a mesma essência de sempre: atender bem e resolver de verdade.